fundidores, sejam bem-vindos ao canal Doutor Fundição. Eu sou o Fernando Oliveira e agora nós estamos ao vivo aqui, direto no Instagram e muito em breve também no YouTube. É só uma questão de tempo até a gente ajustar aqui toda a programação para poder entrar no ar ao vivo aqui também. Então, se você está me assistindo agora, obrigado. Esse evento hoje contará com a participação, agradecer a presença do Écio, grande Écio Araújo, nosso parceiro aqui do canal. Então, um abraço aí a todo mundo. E acho que agora a gente está ao vivo também no nosso YouTube aqui, né? Obrigado a você que está nos assistindo, obrigado por tudo que você está assistindo conosco aqui. E eu vou então ver se eu consigo alterar a tela aqui, muito bem. Vou convidar agora todo mundo, porque hoje o assunto é muito interessante. Hoje nós vamos falar sobre jato abrasivo, né? Jateamento abrasivo úmido. Quem não conhece aí, hoje é o dia de conhecer, né? Convidar aqui. E se você está chegando agora, esse é o canal Doutor Fundição, eu sou o Fernando Oliveira e eu agradeço a você aqui por estar conosco, né, e por participar com a gente. E aguardando aqui a entrada do Mário, né? Então, o Mário está entrando aqui com a gente agora. Obrigado aí por estar participando aqui conosco nesse momento. Obrigado aí. A gente vai pegar aqui. O Mário está entrando aí, pessoal. Está. Opa. Tá me ouvindo, Fernando? Estou te ouvindo sim. E agora a gente vai só ajustar aqui a tela. Eu estou te ouvindo, mas não estou te vendo, Mário. Não sei o que está acontecendo aí, mas eu não tô te vendo. Minha imagem realmente não está aparecendo aqui. Estou te ouvindo, estou te vendo, mas a minha imagem não está aparecendo. Eu acho que você vai ter que sair e entrar novamente, Mário. Ok. Deixa eu ver se... Pessoal, então hoje a gente está aqui mais uma vez. Estamos aqui ao vivo, então, com você pelo YouTube, pelo Facebook e também aqui pelo LinkedIn, né? Então, agradecer aí a todo mundo que está participando comigo. E hoje o nosso assunto é jateamento abrasivo úmido. Agora sim! Ô Mário, já pensou se nossos problemas de jato resolvesse só a gente desligando e ligando a máquina? Ia ser tão bom, né? Às vezes funciona, viu? Às vezes funciona? Olha a dica aí, ó. A primeira dica já tá aí, ó. Então, boa noite. Eu queria primeiramente agradecer aí ao Mário por participar conosco dessa live. Boa noite, Mário. Tudo bem? Boa noite, Fernando. Boa noite a todos aí que estão nos acompanhando nessa conversa, nesse bate-papo aí. Opa, então muito obrigado aí a todo mundo que está nos assistindo. Quem está no YouTube aí, eu vou dar uma corrigida aqui na tela, que a gente vai fazendo os ajustes aqui, Mário. E aí as telas vão ficando pequenas. Não preciso ajustar aqui a tela para poder caber no quadro aqui. Mário, eu queria que primeiramente você se apresentasse. Quem é Mário Júnior? Vamos lá. Mário é engenheiro civil de formação. Também eu trabalhei em diversos tipos de empresa, experiência em empresa alimentícia, construção civil, metálica, indústria química. Eu procurei diversificar bastante o meu ramo de atuação aí na área profissional. Também sou perito judicial, né,
nas três esferas, né? Tanto a do trabalho como a civil, a federal, na parte de segurança do trabalho, qualidade e na parte ambiental também, né? Então, dominamos um pouquinho, né, de cada uma dessas áreas para tentar juntar tudo isso e fazer um negócio legal aí, desenvolver produtos que possam atender as pessoas e fazer o bem ao ser humano, ao meio ambiente, tentando juntar tudo isso com muita inovação. Então, o Mário é esse cara, o cara que gosta de desafio. Muito bem, muito bem, muito bem. Gostaria de agradecer, né? O Mário topou aí o desafio de estar com a gente. Não é fácil, né? Estar ao vivo aí, apesar de ele ser um palestrante aí famoso já. Muita gente que não participa do canal, Mário, participando aqui da Doutor Fundição. Tá aqui a Marcos Prada, mandando um abraço. Você é o cara, esse aí. Você deve ter, né? Cachê garantido aí, hein? Dobrado, vai cobrar dobrado amanhã. Hanna está aqui também, o Ricardo, que é nosso, Ricardo Santos, que já é nosso participante aqui no canal, nossa audiência cativa. E hoje a gente vai falar pela primeira vez no canal do Doutor Fundição, Mário, você está abrindo aí o precursor desse assunto, né? A gente vai falar sobre o jateamento. E hoje nós vamos falar sobre o jateamento abrasivo úmido, mas primeiro eu queria ouvir de você, o que é o jateamento e para que serve? Para quem está assistindo pela primeira vez uma live de jateamento. Bom, podemos dividir o jateamento, né? Quando nós falamos em jateamento, nós podemos dividir isso em jateamento abrasivo, o jateamento não abrasivo, e o hidrojateamento. É muito importante que as pessoas entendam isso, porque é uma mistura muito fácil de se fazer e as pessoas comumente incorrem no erro de confundir uma coisa com a outra, mas realmente por desconhecimento, porque não é um assunto que se fala tanto, né? Principalmente aí não existem canais especializados, nada, existem grupos, né, de discussão de especialistas que discutem sobre esse assunto diariamente, né, rotineiramente, mas o grande público realmente desconhece, as empresas às vezes desconhecem, né, elas vão conhecer aquele jato de areia, né, falou em jateamento, todo mundo fala em jato de areia, né, onde é o jato de areia? Leva para jatear, onde é o jato de areia, né? Então nós dividimos basicamente em jateamento abrasivo, jateamento sem abrasão e hidrojateamento. Jateamento abrasivo é aquele jateamento, né? Primeiro, o que é jateamento? Jatear o jateamento abrasivo, você pegar um determinado abrasivo, um material abrasivo, e você impelir esse material contra uma superfície a fim de você tratar essa superfície, de você limpar essa superfície e criar um perfil de rugosidade. Então você limpa essa superfície, você trata essa superfície, cria um perfil de rugosidade para que você possa pintar, para que você possa metalizar, mas que você tenha um coeficiente de ancoragem feito por esse abrasivo. E aí a gente vai desde aquela canetinha do dentista, tá? Aquele lá é um jateamento também, né? Normalmente ele é feito com bicarbonato, né? Que ele faz a limpeza dos dentes e depois é passado o verniz, né? A resina. E você tem o jateamento de areia, que inclusive o jato de areia foi proibido em 2004, né? Pela portaria número 99 do Ministério do Trabalho, que proibiu o jateamento seco ou úmido em todo o território nacional. Isso aí começou lá em cima primeiro, Pernambuco, né, depois outros estados foram aderindo, até que virou uma portaria e se proibiu no Brasil inteiro, então a partir de 2004 não pôde mais. Então dentro do jateamento abrasivo, né, você tem uma outra divisão, que é o jateamento abrasivo seco e o jateamento abrasivo úmido, e o jateamento que nós chamamos de híbrido ou adaptado, né, que é pegar um jato seco
e você fazer a adição da água no equipamento, né? Nós chamamos dos jatos adaptados. Jateamento abrasivo seco existe há muitos anos atrás, né? Começou logo depois da proibição do jato de areia. Já tínhamos as cabines de jateamento, né, de granalha, esse tipo de coisa, que é o mais conhecido, né, o jato de granalha. Depois, nós tivemos o surgimento de outros processos de jateamento com abrasivo, que, por exemplo, esponjas de uretano, né, que já é uma tecnologia bem mais moderna, mas que abre perfil de rugosidade. Nós temos o próprio jateamento, mas a seco, e aí aqueles equipamentos que utilizavam areia antigamente, eles começam a utilizar outros tipos de abrasivo, mas ainda secos, né? Como é o caso do abrasivo de rocha basáltica, principalmente de rocha basáltica, né? E outros tipos de abrasivo. E aí surgiu, né? E aí começou-se a procurar outros processos, né? Depois a gente vai falar mais de abrasivo úmido. E o abrasivo úmido está ali dentro, né? O jateamento abrasivo úmido está dentro desse processo de jateamento abrasivo. Você tem os jateamentos não abrasivos, por exemplo, o jateamento criogênico, que é o jateamento com gelo seco, né? Com dióxido de carbono, que você faz a limpeza das superfícies, você jateia, por exemplo, um robô numa indústria automotiva ou uma máquina têxtil, você nunca vai poder usar um jato abrasivo nele enquanto ele estiver em produção ou dentro da linha de produção. Se ele for tirado para você recuperar, tudo bem. Mas você não pode. Então, existem soluções que fazem, por exemplo, o criogênico, que você consegue fazer o jateamento ali e você não agride a superfície. Ele tira a tinta, ele tira os hidrocarbonetos, né, elimina os hidrocarbonetos, mas ele não abre perfil de rugosidade. E o terceiro, que é o hidrojateamento, né? E o mais conhecido dos hidrojateamentos é o de ultra alta pressão da indústria mesmo, né? Pesada, né? Então, quando você fala em offshore, onshore, ele deu um boom, né? No Brasil aí, ao longo dos últimos 20 anos, grande, e ele é um jato que também não abre perfil de rugosidade, que ele é feito só com água. Né? E aí existem adaptações que você consegue fazer nos hidrojatos para que eles também façam o jateamento abrasivo, mas você não pode chamar isso de jateamento abrasivo úmido. Nós chamamos isso de hidrojateamento com adição de abrasivo. A diferença básica, né, entre, dando uma palhinha, né, entre o hidrojateamento com adição de abrasivo e o jato úmido, uma coisa simples de fazer qual que é a pressão de trabalho, né? Um jateamento abrasivo úmido ele vai trabalhar no máximo com 125 psi de pressão de jato, lá no bico, tá? Uma pressão extremamente baixa, a gente chama de pressão ultra baixa. Já os hidrojatos, eles começam com 5.000 psi, que são essas lavadoras de piso, tá? Tem 5.000 psi uma lavadora de piso industrial. E quando a gente fala em tratamento de superfície, nós já temos que ir para pressões aí de 40, 45 mil, 30 mil PSI, que são os ultra alta pressão. Né? Então, basicamente, nós temos essas três divisões. Jato abrasivo, jato sem abrasivo e o hidrojateamento. Entendi. Agora, só reiterando aí tudo isso que o Mário falou, então o jato, né, o jateamento é o ato então da gente remover tudo aquilo que a gente não quer na nossa superfície, e em sua maioria para nós aqui metálicos, mas também qualquer superfície que você deseja remover ali aquela camada superficial, seja de uma incrustação, uma ferrugem, um óxido, substrato, uma tinta, né, Mário? Qualquer coisa que eu preciso remover rapidamente, a técnica de jateamento acaba sendo uma operação, um processo muito viável, né, nesse processo. Né? Perfeito. Agora, e para cada tipo de jateamento tem a sua utilidade. Não dá para falar, um é melhor que o outro é melhor que o outro. Não, se você pegar, por exemplo, um jateamento abrasivo úmido e você for aplicar para desentupir alguma coisa, você não vai conseguir. Você tem que ir para o hidrojato.
Se você pegar uma superfície que você tem que retirar uma tinta e abrir um perfil de rugosidade, não adianta você pegar o hidrojato, você tem que partir para o jato abrasivo. E aí você, dependendo da condição que você tenha, você pode escolher o úmido ou seco. Muito bem. Queria mandar um abraço aí pro Martin, que está assistindo nossa live, mandar um abraço também pro Nil Favoreto também, o Júlio Campos, o Afonso Gonzaga, o Julimar Santos, Fabrício Soldador também, todo mundo aqui presente, participando com a gente aqui, grande, Antônio Coppola, sempre conosco aqui também, Janaína Vale está aqui também, Janaína do Vale também, uma das responsáveis aí da produção para nós estarmos aqui agora, né, Mário? Sim, sim. É isso aí. Ô Mário, e fala um pouquinho então, já que a gente entrou aí no jateamento, você já deu uma base ali do jateamento, mas o jateamento abrasivo úmido, né? Como funciona esse processo? Vamos lá. Dentro do jateamento abrasivo úmido, nós temos 3 divisões ou 3 processos de jateamento abrasivo úmido. Tá? O primeiro processo, que foi o que começou mais lá atrás, precursor do que nós temos hoje, né, que é a grande inovação de mercado, você começou pegando um equipamento de jato a seco e você adicionou água nesse processo de jateamento. Então, dentro todo o equipamento de jateamento, ele tem um vaso, né, um recipiente onde você põe o abrasivo dentro, certo? Então, os primeiros, né, que começaram a fazer o jateamento abrasivo úmido, então pegaram como é que eu vou chamar isso? Esse recipiente, porque é um vaso sob pressão, na verdade, tá? Mas pegou esse recipiente de abrasivo, colocou água dentro, tentou jatear, não saiu nada. Poxa, temos que fazer a água misturar de alguma coisa, porque nós temos a finalidade única, exclusiva lá atrás, era se eliminar a poeira no jateamento, né? Então, foram criados 3 tipos de injeção. A primeira injeção de água foi no bico de jateamento, onde sai o abrasivo ali, em volta do bico de jateamento, colocar um chuveirinho. Então você pegava uma mangueira lá, da água da torneira, colocava lá, adaptava esse chuveirinho aqui. Então, conforme saía o abrasivo seco no bico, ele fazia aquele chuveirinho tentando aparar um pouco dessa poeira, né? Então essa foi o primeiro jeito, a forma de fazer. Depois, eles começaram a injetar a água dentro do bico. Então, fizeram um bico com uma entrada em diagonal e injetavam a água dentro do bico, misturando o abrasivo ali no bico. Já melhorou um pouquinho, né? Depois, eles começaram a fazer a injeção da água no começo da mangueira de jateamento. Porém, essa mangueira não podia ter uma distância muito grande, porque acabava virando uma lama e ocorrendo os entupimentos. Esse tipo quando você tem um equipamento que o fornecedor fala para você, o meu equipamento ele faz jato seco e úmido, tá? Então, basicamente, você tem ali o que a gente chama de slurry blast, tá? Que na tradução literal seria jateamento com lama, né? Por que esse nome? Porque realmente ele gasta uma quantidade grande de abrasivo, como os jatos secos gastam, e ele também forma essa lama, porque a água que vai lá na frente é bastante água também que ele consome, né, para fazer essa mistura. Então, deu-se o nome aí de Slurry Blast. Então, esses são os que a gente chama de jatos secos adaptados, né? O segundo tipo de jateamento abrasivo úmido é do tipo Venturi Blast, que já é um passo à frente, né, já é um pouco mais moderno do que o slurry, aonde foi misturado a água e o abrasivo dentro do pote, desse vaso sob pressão, né, desse recipiente, esse reservatório, e você consegue fazer o jateamento. Então você tem que ter uma mistura ideal de água e abrasivo, né, uma quantidade certa de água, uma quantidade certa de abrasivo, e você pressuriza esse vaso sob pressão, esse reservatório, com ar comprimido. Então, esse ar comprimido empurra esse abrasivo para uma tubulação que joga ele dentro da mangueira, essa mistura. Porém, para que isso aconteça, esse equipamento ele tem que ter necessariamente ligado ao corpo um vibrador,
ele fica vibrando para que você tenha essas moléculas, né, essas partículas em suspensão dentro da água e faça essa mistura. Como se fosse um liquidificador sem pás, mas com um vibradorzão ali fazendo esse negócio funcionar. Já foi uma evolução, os equipamentos já jateavam bem, porém tinha-se ainda o problema do quê? Dessa mistura às vezes não ficar bem feita, então ou só saía água ou não saía nada, né? E se você errasse nessa mistura. E se tivesse a mistura perfeita, mas o vibrador lá parasse de funcionar, nada funcionava também, né? Então esse tipo de jateamento é o Venturi Blast. Então, se você quiser diferenciar o Venturi Blast, são essas duas coisas. Ele só jateia úmido, ele não jateia seco, mas a pressurização do sistema é feita com ar. E aí vem a evolução, né, que é o que nós denominamos de Vapor Blast, né, que na tradução literal aí seria o jateamento com vapor, ou a vapor. Por quê? Porque a quantidade de água que se usa para fazer o jateamento, ele forma uma névoa, né, que foi como se fosse um vapor de água. Então, daí que veio o nome. E qual que é o diferencial desse processo? Você mistura a água e o abrasivo dentro desse pote, mas você pressuriza o sistema com água, não é com ar. E essa própria água, e aí dentro desse vaso sob pressão, existe lá uma construção diferenciada que faz com que esse abrasivo fique em movimento dentro do vaso, né, dentro do recipiente. Então ele não vai assentar, ele não vai causar entupimento, e você nunca vai ter o problema dessa água terminar. Então você vai jateando, conforme o abrasivo e a água vão saindo, a água vai entrando, e você tem sempre esse vaso pressurizado com água. Terminou o abrasivo? Só colocar mais abrasivo e continuar o processo. E com isso eliminou-se todo aquele problema que você tinha de ter que fazer o peso ideal. Então, nesse tipo de equipamento, se você colocar, por exemplo, um equipamento de 350 quilos de carga, se você colocar 5 quilos de carga, ou se você colocar 350 quilos de carga, ele vai jatear do mesmo jeito, com a mesma eficiência, até esse abrasivo terminar dentro do pote, né? Então, esses são os 3 tipos de jateamento abrasivo úmido. Eu não estou ouvindo você. Opa, eu desliguei aqui para não atrapalhar, não dar interferência. Vocês ouviram aí, né, pessoal? Então, o processo que está sendo usado hoje é o processo onde você tem, então, o vapor de água saindo e compensando. E conta um pouquinho mais aí como é que surgiu essa ideia, porque, na verdade, esse processo com vapor de água, ele é um processo que você tem, inclusive, patente de algumas partes desse processo, né, Mário? Conta pra gente como é que surgiu a ideia. Já haviam muitos processos, né, que o pessoal tentava fazer, mas todos fora do Brasil, né? Dentro do Brasil ninguém tinha o domínio desse processo de jateamento abrasivo úmido. Então, eu tinha essa ideia, né? Eu não sou engenheiro mecânico, te falei, sou engenheiro civil, mas gosto adoro o desenho do professor Pardal e o gibizinho do professor Pardal, né? Então, eu sempre gostei disso, de mexer com inovação, esse tipo de coisa. Eu era moleque, ainda desmontava o liquidificador da minha mãe, queimava ele, mas eu tentava arrumar, né? E aí veio essa ideia, eu até gostaria de fazer aqui uma deferência, né, aos meus sócios, a Elaine e o Gabriel, que acreditaram em mim e na minha ideia, isso aí há 13 anos atrás, 14 anos atrás, e hoje estamos aqui no primeiro, né, com a VB Jateadoras, e hoje, desculpa, com a Eco Restauradora, em 2020 nós passamos para a VB Jateadoras, e que investiram nessa ideia, nesse produto, e que nós conseguimos fazer um produto de altíssima qualidade. Então, essa ideia surgiu lá atrás, porque eu, como trabalhei em várias empresas, por exemplo, ia construir uma usina, né? Então, todo aquele trabalho de trazer os materiais para lá, e você tinha que jatear materiais em campo, né? Ou tinha que fazer retoque em campo, tinha que ficar lá com lixadeira, tinha que ficar lá com máquina de lixamento mecânico, e aí o pessoal aparecia com o quê? Jato de areia.
tinha sempre um jato de areia que aparecia lá. E o jato de areia lá atrás, né, por conta da silicose, né, e foi proibido por conta disso, né, porque a areia ela tem sílica livre cristalizada, o que traz uma doença ocupacional chamada silicose, não podia utilizar. E eu fiquei com isso na cabeça. E eu também, infelizmente, eu digo, né, tive experiências bem traumáticas com o hidrojateamento de ultra alta pressão, com acidentes gravíssimos, e eu como engenheiro de segurança, né, engenheiro de HS, tive que socorrer pessoas com machucados, graças a Deus nenhum fatal, mas com acidentes gravíssimos, né, que deixaram essa pessoa, inclusive, sem poder trabalhar. E para quem conhece e sabe sobre acidente de trabalho, ele não é traumático para a pessoa só que sofre o acidente, né, mas para toda a família, para toda a sociedade. E aí veio em mim essa vontade de desenvolver algo que pudesse juntar o melhor das duas coisas, né? O melhor do hidrojateamento e o melhor do jateamento a seco num só produto. E aí eu fui atrás, fui conhecer o Slurry Blast, fui conhecer o sistema de Venturi Blast, fui conhecer o sistema de Vapor, vamos falar assim, Vapor também, de outras empresas fora do Brasil, e voltei para cá para desenvolver um produto que fosse melhor que tudo isso, que tivesse uma inovação. E aí entra, né, a genialidade do meu sócio, do Gabriel, que nós colocamos isso num equipamento rústico, que todo mundo achava que não podia ter um fio sequer, e hoje nós temos um equipamento eletroeletrônico que está em todas praticamente em todas as bacias de prospecção de petróleo hoje tem um equipamento nosso trabalhando, né? Então, isso nos moveu. E como é que a gente começou esse processo, né? Eu lembro até hoje, né? Quando foi desenhar na lousa lá, a primeira coisa que eu desenhei foi o bico de jato. Eu fiz uma linha assim, falei, o que tem depois do bico de jato? Tem o meio ambiente e eu tenho um colaborador. Então, o que eu tenho que proteger são esses dois caras. O que vier daqui para trás, aí depois se tiver qualidade é bom, se tiver rendimento é bom, tudo que vier depois é bom, mas esses dois caras eu preciso proteger. Então nós conseguimos desenvolver um equipamento que tenha a mesma eficiência de um jato de 45.000 PSI, nós conseguimos isso com 125 PSI, e nós temos um equipamento que desde quando nós começamos lá, antes de nós termos nosso primeiro protótipo, construímos nosso primeiro protótipo, ficamos 5 anos como prestadores de serviço em diversas aplicações, desenvolvendo equipamento. Nós temos equipamento no Brasil, fora do Brasil, e nós nunca tivemos um acidente de trabalho sequer. Nem na nossa empresa, nem em nenhum dos nossos clientes. Então, nós podemos falar que é um equipamento 100% seguro. Então, essa foi a ideia, e eu posso falar para você hoje, nosso objetivo nós alcançamos, o que vier para frente é lucro. Deixa eu tirar aqui, porque está uma interferência. Ô Mário, e você já falou aí da utilização em plataformas de petróleo, né? É muito bacana saber que usa esse tipo de jateamento lá, né? Conta pra gente um pouquinho, esse jato, ele pode ser usado em função, em fundidos? Onde mais eu posso usar esse sistema de jateamento abrasivo úmido? Nós temos assim inúmeras vantagens de aplicação do sistema de jateamento úmido que nós estamos descobrindo, como eu falei, ao longo do tempo, né? Para você ter uma ideia, o primeiro jateamento que nós fizemos foi um carro, né? Foi a minha Belininha 77 que eu mandei no primeiro, aqui tem um jato de areia clandestino aqui na cidade, né? E aí eu mandei lá, eles acabaram com a lateral da minha Belina. E aí eu falei, não, vamos acabar de desenvolver o equipamento, depois eu vou usar ela para poder fazer os testes. E hoje nós, né, nesses 5 anos nos primeiros 5 anos que a gente fez serviço, já tem muito carro antigo, muita relíquia e muita raridade também, tá? Mas você pode, e aí nós fomos desenvolvendo, e os clientes foram aparecendo, nós fomos para a usina, nós fomos para a indústria química, nós fomos para a construção civil, e depois fomos para a área de transmissão de energia, torre de energia, e tudo isso foi nos desenvolvendo, o equipamento, então de acordo com a necessidade, né? Para você ter uma ideia,
a Furnas, qual que era o desafio? Jatear uma torre que foi pintada galvanizada, mas tirando o mínimo de galvanização. Os primeiros jateamentos que nós fizemos, nós arrancamos toda a oxidação, mas nós arrancamos também toda a galvanização e ainda comemos metade da peça, né? E aí nós falamos, poxa, peraí, o negócio está meio violento aqui, vamos diminuir, vamos mexer nisso, vamos mexer naquilo, e isso foi fazendo com que nós melhorássemos a cada dia o nosso equipamento, e o resultado disso, para você ter uma ideia, nós tínhamos um objetivo de tirar até 20% dessa camada, e nós conseguimos chegar no resultado de 8%. Então, assim, um negócio maravilhoso que foi aprovado pelo CEPEL, que é o Centro de Pesquisa do Setor Elétrico, que culminou na revisão das normas da Eletrobras. Esse trabalho foi desenvolvido junto conosco. Né? Legal. Tem uma pergunta aqui que eu vou aproveitar, não deveria fazer agora, mas vamos fazer, é do Luciano Calesco, lá ele pergunta, e aí, esse jateamento pode ser usado em cascas, em processo de microfusão? Olha, nós já, eu nunca testei esse tipo de aplicação, tá? Nós já testamos em metalização. Tá? Processo de metalização. Normalmente, processo de metalização, o pessoal tinha muito pé atrás com água, né? Nossa, você não vai colocar água aí, depois a metalização não pega, isso aí não pega. Nós já tentamos fazer hidrojato com adição de abrasivo, não deu certo, mas nós fizemos para clientes nossos e foi muito bem sucedido o processo. Nossa aplicação, você pode aplicar ele, como o nosso processo, aí eu estou falando do nosso, eu não posso falar dos outros, né? Mas você consegue fazer uma regulagem de pressão de jateamento no nosso equipamento e escolher um abrasivo ideal para que você possa fazer o jateamento, que você consegue, se vocês entrarem lá no nosso canal do YouTube, vocês vão ver os diversos tipos de aplicação que nós já fizemos, você consegue jatear uma latinha de alumínio de refrigerante ou de cerveja, tirar a tinta dele sem amassar a latinha, e você consegue jatear um navio totalmente podre, com grau D, já com carepa soltando, né? Já com delaminação foliar, já, né? Já tem a fibra, já tem a madeira, já tem a piso, peça de fundição que você falou, a gente já fez muito quando prestava serviço, já tínhamos muita peça fundida, né? Até Zemag a gente já jateou, e sem problema nenhum. E o grande problema do pessoal era, poxa, mas isso aqui vai oxidar na hora. Não oxida. Dependendo da aplicação que você fizer, dependendo da forma que você fizer, se você fizer a aplicação correta, você não vai ter oxidação. Ah, Mário, mas não vai ter? Espera aí, um pezinho atrás aí, né? Vai depender muito da peça que você tem, do tipo de liga que você está fazendo, da qualidade da água que você está utilizando também, né? Isso influencia bastante. Do local onde você está fazendo, eu fazer aqui no interior do estado de São Paulo é uma coisa, eu fazer um jateamento em Santos é outra, né? Porque você tem a névoa salina, né? Então, o ambiente salino, mas nós fizemos, por exemplo, testes em Macaé, onde nós jateamos uma peça, levamos ela para a praia, deixamos ela dormir na praia, no banco da praia, pegamos no outro dia e ela estava sem oxidação, né? Então, tudo depende da forma que você faz o jateamento, que você aplica o jateamento. E tudo isso... entrou aqui, viu? Pessoal, o projeto Gerar Social lá de Macaé entrou aqui, hein, para assistir. Você falou de Macaé, eles entraram aqui. Você viu? Tá chamando. Vou começar a falar outros nomes aqui para ver se entra. Mas então é isso, então a aplicação é diversa. Então, para essa resposta, realmente assim, eu não sei te precisar, mas a gente já fez tanta coisa que a gente achava que não dava e que o cliente tinha certeza que não dava, e nós conseguimos fazer, né? O que eu vejo assim, na área de fundição, se você falar para mim, Mário, é legal para a área de fundição? Eu falo para você com certeza que é. Aí você falar para mim assim, tá, mas aonde isso não se aplicaria? Mais fácil falar aonde não. Eu acho que não se aplicaria a peças pequenas. Nós já fizemos trabalho para fundições, e o pessoal mandou lá, eixo de turbina, camisa de turbina. Você tem processos muito mais eficientes, por exemplo, trabalhar por tamboreamento, né, turbilhonamento,
existem as máquinas eu não sei se vocês já conhecem ou não, mas elas trabalham por a abrasão por vibração também, né? Por exemplo, de rodas, de peças que ficam maravilhosas, né? Dependendo do tipo de abrasivo que você põe lá dentro também, né? Sai brilhando, parece que você cromou a peça. Que não seria o nosso caso, né? Da nossa aplicação. Ele realmente seria para você fazer uma limpeza realmente nessa peça, deixar essa peça limpa, sem nenhum tipo de contaminante, porque o que a gente foi aprendendo nesse caminho? Que o nosso jateamento, além de fazer o jateamento, ele elimina sais da peça, que é o que realmente atrapalha muito na hora de você colocar qualquer tipo de revestimento, né? Inclusive tem empresas que exigem que você faça o teste de salinidade nessa peça, e também elimina os hidrocarbonetos. Então você elimina também processos de limpeza química, que hoje é um negócio que atormenta as empresas, né? De você ter que ter lá uma licença especial, de você ter que ter uma licença, de repente, até do Exército para comprar determinados produtos químicos, e de você ter que fazer um descarte super especial e caro desses produtos no final. Perfeito, perfeito. E me fala uma coisa, a gente já falou bastante do equipamento, de tudo, e o que que eu uso, na verdade, ali você falou que usa água, equipamento, e lógico, eu vou usar um abrasivo. Que tipo de abrasivo que se usa aí? Quais são os abrasivos utilizados, Mário? Legal, isso é uma pergunta frequente nos nossos canais também, né? Poxa, comprei o equipamento, ou quero comprar o equipamento, mas eu moro aqui em Fortaleza, não tem abrasivo aqui, ou eu moro lá em Santa Catarina, não tem abrasivo aqui. Ela é uma máquina multiabrasivos, né? É o que nós chamamos de multimídia, né? Porque é a mídia abrasiva, né? Hoje, o que você não pode usar? Vou começar pelo que não pode, que são muito poucas coisas. São os abrasivos metálicos que oxidam na presença de água. Então, você tem um tipo de abrasivo lá, você quer saber, posso colocar no seu equipamento? Ou no equipamento de jato úmido? Ou até mesmo num hidrojato com adição de abrasivo. Eu vou usar tal abrasivo aqui. O que você faz? Pega um copinho, um pouquinho lá, coloca, deixa dormir de um dia para o outro lá, se a água amarelou no outro dia, esquece. Tá? Por quê? Porque ela vai oxidar com a presença de água, e quando você jatear o substrato, quando você atingir o substrato, você vai estar contaminando o substrato. O teu próprio jateamento está contaminando o substrato. E isso eu falo não só para jato úmido, mas para jato seco também. Tá? Mas no nosso caso, então, os abrasivos metálicos, que oxidam a presença de água, não se utilizam. Para dar exemplos de abrasivos aí, né, que o pessoal costuma usar, nós temos o vidro reciclado. Né? O pessoal tem muito... um dos precursores da utilização do vidro e defensores da utilização do vidro no Brasil fui eu. Né? Nós estudamos muito, eu como próprio engenheiro de segurança do trabalho, estudei, dei muitas palestras sobre pneumoconioses, né? Principalmente a silicose, e o vidro, apesar de ele ser sílica, e é a sílica que provoca a pneumoconiose silicose, o que provoca é a sílica livre cristalina ou cristalizada, que tem na areia, no quartzo. Quando você transforma o quartzo, né, a areia, em vidro, né, por aquele processo térmico, você elimina a sílica cristalina cristalizada e você fica com a sílica amorfa. E a sílica amorfa, ela não é fagocitada, então ela não vai para os alvéolos pulmonares. Então você não tem a silicose quando você utiliza o vidro reciclado como abrasivo de jateamento. Você também tem hoje silicato de magnésio, é um abrasivo extremamente barato e muito bom. Você tem as rochas basálticas, e aí tem vários tipos de fornecedores, ou temos vários fornecedores aí no Brasil, e aí dependendo de cada jazida, ela tem uma dureza e uma cor diferente, normalmente ela vai do cinza ao preto, né, do cinza escuro ao preto. Você tem Ecoblast, você tem os abrasivos sinterizados, né, o Sinterblast, por exemplo, que são abrasivos que são endurecidos e você consegue reutilizar várias vezes. Então, escória, você tem um monte de abrasivos que você pode colocar, então, utilizar. Então, a pessoa, quando vem até a gente, nós damos toda essa assessoria para quê? Para que a pessoa possa adquirir o produto mais barato, que esteja mais próximo dele, para que ele não gaste tanto e ele possa utilizar aquilo que está próximo dele ali, na mão dele. Né? Então, que não utilizaria a única coisa.
Seria as granalhas de ferro, né? Granalha de aço. Entendi. E eu consigo usar quantas vezes esse material? É possível reutilizar o abrasivo, mano? Sim, ele basicamente você tem duas situações para ver se você pode utilizar esse abrasivo ou não. Primeiro que assim, todo projeto de pintura ou de limpeza, ele pede uma determinada uma determinada rugosidade resultante. Então, quando você vai fazer um processo, às vezes, de limpeza, por exemplo, num aço inox, nós já tínhamos tanques de aço inox, já tínhamos chaminé de aço inox com 30, 40 metros de altura. O aço inox, você vai fazer um revestimento nele, você quer um perfil de rugosidade baixo, 20, 30 micrômetros. Se você vai jatear um casco do navio, você tem que ir para 80, 90, 100 micrômetros. Né? O Kenny Caetano está falando aqui que ele usou para jatear componentes nucleares, que exigem baixa rugosidade. E aí, por isso que ele usou o óxido de alumínio sintetizado. Perfeito. Que é o 99%, né? Que é o óxido de alumínio, porque o óxido de alumínio também tem óxido de alumínio que vem misturado com ferro também, nesse caso do Kenny, eu lembro isso aí na Nuclebras, né? Foi feito um trabalho na Nuclebras, adquirindo um equipamento nosso justamente para fazer o jateamento lá de equipamentos dos nossos submarinos nucleares, né? Está sendo utilizado lá hoje. E isso é uma coisa que nos orgulha bastante, fazer parte disso também, né? Cada conquista dessa para a gente eu sei que o orgulho não é uma coisa boa, mas nos orgulha muito, né? Uma satisfação muito grande lembrar disso. Obrigado, Kenny. E aí, você tem, né? Eu esqueci de citar o óxido de alumínio, mas você pode usar também, né? Mas também existem a granalha de aço inox mesmo, né? Você tem as granalhas cerâmicas, também você pode utilizar. Então tem muita granalha no mercado que você pode utilizar. Para cada tipo de aplicação, você analisa para poder utilizar esse abrasivo. Quantas vezes eu vou poder reciclar esse abrasivo? Então você tem o custo do abrasivo e a quantidade de reciclagens. Mas como é que eu sei a quantidade de reciclagens? Perfil de rugosidade do projeto, ele exige? Ele exige um perfil de 50 a 90. Vamos dar um exemplo que é o mais comum, tá? 50 a 90 micrômetros de rugosidade. Perfil padrão para estrutura metálica, pintura de navio, pintura de estruturas offshore, onshore, por aí vai. Então você pega um abrasivo, por exemplo, de 0,8 a 1,2 milímetros, na primeira passada, vamos dizer, tá, que você tenha um equipamento que esteja trabalhando com um compressor de 300, 400 PCM. Nossa, ele vai te dar uma energia de atividade muito grande, tá? Então, quando ele atingir substrato, pode ser que ele chegue a 100, 110. O que eu faço? Eu jogo fora a abrasiva? Não, diminuo a pressão no equipamento, atinge com menos velocidade lá, consigo chegar nos 90. Esse abrasivo caiu, eu pego ele, peneiro, ponho na máquina de novo. Deu a segunda passada, vou lá, começo a jatear, faço a medição. Deu 70. Opa, vamos reutilizar de novo. Deu a terceira passada, caiu para 50. Opa, vamos reutilizar de novo. Deu a quarta passada, caiu para 40, começou a jatear, mediu 40. Opa, separa esse abrasivo. Ele pode ser até usado para outras coisas, tá? Para uma limpeza de piso, alguma coisa, mas para aquele projeto ele não serve mais. Então, pode ser que o projeto determine a quantidade de utilizações. Não tem quantidade de utilizações, meu projeto não pede rugosidade. Aí você vai utilizar esse produto até que, quando você colocar ele dentro do equipamento, ele começar a falhar o jateamento. E por que ele falha? Ele falha porque a quantidade de material que você tirou, que você está jateando, e que misturou junto com o produto, já está interferindo no escoamento desse material dentro do sistema de jateamento. Então, basicamente, essas são as duas formas de você determinar quantas vezes você precisa. Mas tem abrasivos também que são mais macios e outros mais duros. Se você pegar um vidro, por exemplo, você vai conseguir usar ele 3, 4, eu já tive cliente que conseguiu até 5 utilizações, tá? E aí tem uma taxa de perda nesse meio. Quando você pega um abrasivo, um silicato de magnésio, por exemplo, você também vai usar mais ou menos essa quantidade de vezes. Se você pega um sinterblast, né, que é um sinterizado, você utiliza 10 vezes, até 15 vezes um sinterizado. Então, de repente, você fala assim,
Um custa R$ 1 e o outro custa 5. Ah, eu vou comprar o de 1. Não, peraí, não é bem por aí. Eu pego esse de 1 e uso 3 vezes, eu pego esse de 5 e uso 15. Né? Vamos fazer a conta para ver qual que é melhor e qual que está mais perto de mim, porque de repente o que custa 1 com frete vai chegar para você por 2, e o que custa 5 vai chegar por 6. Né? Então, tem que fazer muito bem essas contas aí. Todo esse apoio a gente dá para os nossos clientes aí em todos os projetos, tá? Agora, ô Mário, e como é que eu reaproveito isso aí? Porque, na verdade, você pode utilizar ele em cabine, em local fechado, em local aberto. E aí explica pra gente um pouquinho como é que a gente usa e na sequência já fala, porque assim, você vai, vou reutilizar, mas pô, se eu tiver a céu aberto, como é que eu faço para reaproveitar isso aí? Quem está assistindo pode ter essa dúvida. Eu, pelo menos, tenho. Então, vamos lá, vamos tirar essa dúvida aí. O nosso equipamento ele foi desenvolvido para ser utilizado em áreas abertas, tá? Que é o grande problema que se tinha antigamente. Então, quando você está dentro de uma cabine, você tem ali tudo controlado, né? Está fechada, você está jateando lá com granalha ou com algum outro abrasivo, pode ser uma rocha basáltica, normalmente, e aí esse abrasivo ali, você está jateando, faz aquele poeirão lá dentro, você tem os exaustores que tentam eliminar isso aí, o cara está lá com máscara, armandado, ele está no meio daquela confusão ali, mas aquilo está enclausurado, né? E externamente, o que você poderia utilizar por conta da poluição ambiental era o hidrojato. Não tinha outra saída, porque era água. Então a água bateu ali, caiu, morreu o assunto. Logicamente ele vai carrear toda a sujeira que ele tirar, toda essa tinta e tal, e ele lança isso longe, porque são 45 mil PSI, você imagina a força que tem um negócio desse. Aí você imagina que na estrutura lá tem uma porca que está lá, que colou por ferrugem, por oxidação, né? Você imagina um jato de 45 mil PSI pegando nesse negócio e lançando isso. É mais do que um tiro. Então é uma bala esse negócio aí. Então você tem um risco grande dentro dessa operação. E aí o intuito nosso foi esse, né? Vamos fazer um equipamento que consiga, né, trabalhar em área externa sem colocar ninguém em risco, né? Como eu já falei lá atrás. E aí poxa, mas vai ficar caro se eu usar só uma vez. Como é que eu recolho isso? Quando você faz o jateamento abrasivo úmido, cada partícula de abrasivo ela vem envolta em uma gotícula de água, tá? Isso aí a gente deve a uma qualidade da água que é a tensão superficial, né? Que também tem um outro grande, como é que eu vou te falar assim, uma outra grande vantagem que essa tensão superficial evita, né, ou diminui muito o desgaste de bico e mangueira de jato. Pra você ter uma ideia, tem cliente nosso que tem mangueira de jato. Eu tenho uma mangueira de jato que eu uso há 6 anos na minha empresa. Você pega um jato seco, ela não dura 6 meses. Você pega um hidrojato, ela arrebenta 2 vezes por semana, né? E aí, então a gente diminui esse custo também. E você pega esse material, ele se precipita muito próximo de onde você está fazendo a aplicação. Então, se você está fazendo uma aplicação aí, normalmente é questão de 1 para 1, tá? Ou até de meio para 1. Então, por exemplo, eu já tinha uma estrutura com 2 metros de altura, se eu não tiver vento, ele vai escorrer e vai cair no pé, tá? Porque essa água vai precipitar esse abrasivo para o chão. Se eu tiver vento, dependendo da quantidade de vento, eu vou ter lá uma precipitação de 2, 3, 4 metros ali. Agora, se eu estiver jateando, como nós já fizemos, uma torre a 180 metros de altura, aí você não sabe até onde ele vai, porque essa névoa vai levar esse abrasivo, mas nós já fizemos serviço aí dentro da Braskem, aí até hoje ninguém reclamou, porque ele é diferente, muito diferente do jateamento onde você estaria chovendo o abrasivo em cima do cara lá embaixo, tá? A maioria desse abrasivo vai escorrer pela própria superfície, né? E você também tem a questão do lavar e do secar, né? Você faz o jateamento, depois você lava e seca a peça para poder fazer a aplicação. Então, por exemplo, se eu estou jateando uma peça de fundição, vamos falar em um bloco de bomba gigante, né? Você vai colocar ele num cavalete, alguma coisa, ou vai colocar ali no pátio. Se você tiver um pátio na tua empresa, você bate uma água no pátio, jateia ali, você pega e utiliza.
Se você não tiver um pátio, se você tiver labrita, você joga uma lona no chão, já ateia, esse abrasivo vai cair em cima da lona, você reutiliza esse abrasivo. Então, é um reaproveitamento manual mesmo, né? Mecânico. Você recolhe, peneira e reutiliza. Entendi, entendi. Muito bem, mecânico mesmo. Agora, continuando, uma outra informação importante aí para quem está assistindo essa live, assim como eu, está pensando aí, considerando a possibilidade de utilizar, né, o jato úmido. Fala para a gente um pouquinho o consumo, energia e água aí desse processo, para quem não está familiarizado com ele. Apesar do nosso equipamento, né, porque aí energia eu tenho que falar só do nosso, porque é o único equipamento eletroeletrônico no mundo hoje é o nosso, tá? Por isso que nós temos a patente desse equipamento. Mas apesar de ele ser eletroeletrônico, e você ligar ele numa tomada 110 ou 220 comum, né, e ele vem também com adaptador stack para a indústria, o consumo dele é 24 volts. Então, nós transformamos lá 110, 220 em 24 volts, o consumo é 0,35 kW dia. Tá, então esquece, energia você esquece. Poxa, Mário, nós temos clientes, por exemplo, que compram uma carretinha dessas de carregar carro, né, de rebocar carro, e eles colocam lá um compressor, o equipamento, tanque de água. E vão fazer serviço na usina, lá no meio do canavial. Vão jatear lá um equipamento no meio do canavial. Ou uma tubulação, ou uma cisterna, ou um reservatório metálico. Como é que ele consegue energia? Ele liga no acendedor do carro. Se não tiver o acendedor do carro, ele compra aquele conversorzinho que você liga na bateria, que transforma 12 em 110, 220 e liga ali. Então, assim, energia não é o problema, tá? Em relação ao consumo de água e abrasivo, essa é uma pergunta interessante e eu quero até deixar uma dica, né, para o pessoal aí que está procurando um equipamento ou que vai procurar um equipamento, e isso aí é legal, é do mercado, né? O que eu falo de consumo, tá? 1 a 3 quilos por minuto de abrasivo. E nós temos um consumo de água que varia de 150 a 350 litros por hora. Só para fazer uma comparação, um jato seco, ele consome, em média, de 6 a 12 quilos por minuto. Tá? E um hidrojato, que é o jato seco, né? E o hidrojato, ele consome, em média... vamos fazer a conta do máximo nosso, né? Vamos falar em 350 litros por hora. Um hidrojato gasta, em média, de 1.500 a 2.500 litros hora. Né? E aí dá para entender por que a gente teve uma aceitação tão grande dentro do offshore, né? Porque a água é uma coisa caríssima no offshore. Se levar água limpa para lá, é caríssimo. O litro da água é caríssimo. Então, enquanto o nosso equipamento consome por dia o que um hidrojato consome em 1 hora de água, né? Então esse é um grande atrativo, né? E um grande diferencial. Então esses são os consumos. Aí você fala assim, não, mas eu não quero consumo em minuto. Poxa vida, não, fala em metro quadrado. Eu quero saber quantos quilos eu gasto por metro quadrado e quantos litros eu gasto por metro quadrado. Se você conversar com qualquer empresa que te ofereça um equipamento e essa pessoa falar para você, o meu equipamento gasta, sei lá, 30 quilos por metro quadrado e ele gasta X litros, em litros ele pode até falar, tá? Mais ou menos. E eu vou explicar por quê. Imagina que você tenha uma superfície, tá? E você vai jatear essa superfície e ela tem uma espessura de tinta de 50 micrômetros. Tá? 50 micrômetros. Uma camadinha ali. Uma demão única. Se eu aplicar o meu equipamento lá, eu vou ter um resultado. Se essa mesma chapa ela tiver
1.000 micras, eu vou consumir muito mais abrasivo, porque eu vou ter que ficar ali quebrando 1.000 micras. Se eu tiver 4.000 micras, eu vou ter que ficar mais tempo ali em cima, nesse mesmo metro quadrado. Então não tem como falar que o equipamento rende tanto por metro quadrado. Ah, meu equipamento faz 10 metros quadrados por hora. Desculpa. Eu tenho que saber qual que é a espessura Primeiro, qual que é o revestimento que eu vou tirar? Ah, tinta, tá. Qual o tipo de tinta? Alto sólido, baixo sólido? Base PVA? Ou eu uso algum tipo de aditivo? Qual a dureza que eu tenho desse material? Qual que é a espessura que eu tenho desse material? Então já começa, isso aí só estamos falando do que eu vou tirar, tá? Aí nós vamos lá para outra ponta e perguntamos assim, tá, que você vai usar qual equipamento? Qual compressor? Qual que é a experiência do teu jatista? E aí você começa a fazer esse tipo de pergunta e a pessoa já se perde, ele nem sabe. Né? Muita gente liga para mim e fala assim, ô Mário, eu preciso jatear um tanque, quantos metros quadrados o teu equipamento faz? E aí eu começo a perguntar para ele, o cara não sabia responder nada disso. Eu falei, então não tenho como te responder. Mas tá, então eu vou te dar um exemplo, tá? Então, ó, eu tenho lá uma pintura com 360 micras, um epóxi com alto sólido, tá? Com um revestimento PU, então eu tenho 260 mais 100. Eu tenho um equipamento, uma VV 3000, um tanque de 350 quilos de abrasivo. O abrasivo que eu vou usar vai ser sei lá, uma bauxita sinterizada. Eu vou colocar um compressor de 350 PCM, eu vou fazer com o meu operador, tá? E eu garanto para você um rendimento entre 8,5 e 10 metros quadrados por hora. Porque aí eu respondi tudo que tudo que tiver de dúvida ali, eu solucionei, eu sei já qual é o rendimento. Mas se ninguém passar essa informação para mim, e se você não passar a informação para o cara, não dá para falar. Nós temos um cliente nosso que nós conversamos, ele foi jatear um piso, 13.000 metros quadrados de piso, e era só limpeza. Falei, bom, vamos trabalhar com um abrasivo de 0,17 a 0,35, ele vai usar o VB 3000, um compressor de 300 PCM, tal. Eu, na minha mente, tá? Falei para ele, ó, tranquilo, brincando, 35 metros quadrados por hora. Pode fazer. Ele fez as contas, tal, mandou orçamento para o cliente, brigou lá, fez. Ele começou a fazer o serviço no primeiro dia, segundo dia ele me ligou, eu gelei na minha cadeira. Falei, putz, ferrou, né? Aí o cara falou assim, ó, bicho, não tá fazendo 35 não. Tô fazendo 60 metros quadrados por hora. Nossa. Então aí as nossas surpresas, né? As boas surpresas que a gente tem aí, né? Como Tem já uma aconteceu... pergunta legal aqui do Navarro, aproveitando que você está falando de água e tudo aí. Qual a condição da água precisa ter? Uma água especial ou pode ser água de reuso? É uma pergunta que também tem que ficar... Nós pedimos para que use uma água potável, tá? A água que seja potável, que venha da rua, que venha com tratamento, tal, para você poder utilizar. Ah, mas eu posso usar uma água de reuso? Pode usar até, no nosso equipamento você pode usar até água do mar. Ele vai funcionar. Qual que é o grande problema? Não é o jateamento. O problema é o que você está jogando no seu substrato. Se você está jogando uma água limpa no seu substrato, com um abrasivo limpo, e aí eu entro num ponto legal de oxidação também, aproveitar o gancho. Então, eu tenho uma superfície lá, eu estou jateando. Material é a primeira utilização, tá? Eu estou tirando a oxidação daqui, tá? Tá tudo oxidado aqui, grau C, grau D de oxidação. Estou fazendo meu jato aqui, abrasivo limpo, água limpa. Fiz a primeira, caiu no chão, vou reutilizar. Quando eu estou reutilizando, mesmo que a água esteja limpa, o meu abrasivo já tem um pouco de óxido. Desse que eu retirei, caiu junto com o abrasivo, eu estou reutilizando. Provavelmente vai abrir uma oxidação, um flash rust nesse segundo jateamento, que vai ser também repetido no terceiro, e quanto mais eu jatear, mais óxido vai ter no meu abrasivo, e maior eu vou ter uma reação da minha superfície, para que ela venha a ter aquele amarelamento, que é o que nós chamamos de flash rust. Tá? Então, se você está utilizando uma água de reuso, com certeza você vai ter algum tipo de contaminação no teu substrato e você pode prejudicar esse substrato.
nós já tínhamos muito em usina. Usina, o que a gente fazia? Né, o pessoal não tinha água ali para utilizar e tinha aquelas lagoas de tratamento. A gente pegava a mangueira do equipamento, amarrava uma pedra na ponta e jogava lá dentro e a bomba nossa succionava aquela água de lá. Era o que eles tinham e eles não ligavam para isso, né? E aí a gente fez muito jateamento utilizando. Pode utilizar no equipamento? Pode. O que eu tenho que analisar é o que é. Em offshore, em algumas situações, inclusive, e principalmente na área de transmissão de energia, jateamento de torres, utiliza-se água desmineralizada. Mas não é o 99% é água, o pessoal utiliza água da rua mesmo, água tratada. O Kenny Caetano tá falando, lá no nuclear lá é só de água desmineralizada. E com baixa condutividade, né? Perfeito. Então, porque é o mesmo caso da Eletrobras, tem que ter baixa condutividade para que você não tenha formação de arco elétrico na torre. Muito bem. Olha, viu como o tempo passa rápido? Já está com 1 hora que nós estamos aqui, passa muito rápido, né? Já está dando 1 hora. Para a gente fechar essa... Bem, pessoal, antes da gente fechar, eu queria convidar vocês, como o Mário falou, a visitar o canal da AVB, né, lá no YouTube. Tem vários vídeos do Mário lá. O Mário é um artista do YouTube lá. Ele jateando várias peças diferentes. Então, você tem lá muita coisa legal para vocês assistirem. Né? Porque o Mário tem um laboratório dele lá, tem equipamento. Vou jatear essa peça, vamos ver o que dá. E aí tem... É isso, Mário. Tem muita coisa legal lá para quem quiser. Quem é curioso, tem muita coisa legal. Né? A AVB também nos apoiou aqui nessa live. Queria agradecer aí mais uma vez a Janaína, o Thaleson, toda a equipe aí da VB, o próprio Mário. Né? Os contatos, para quem quiser contactar o Mário aqui pelo Instagram, é só entrar aqui no perfil que ele está utilizando, da VB Jateador. E lá no YouTube, quem está aí no YouTube pode também acessar os telefones de contato, ou então lá, o vb.com.br. Então fica aí meu agradecimento. Né? E para a gente fechar, Mário, eu queria pedir para você falar aí, especificamente para o nosso setor de fundição. O que você enxerga que são, vamos falar de 5, para ter tema para a próxima live, né? Vamos falar só 5 principais vantagens que você vê ali na aplicação do jato de granalha, do jato abrasivo úmido no processo de fundição. Então, vamos lá. Eu acho que as vantagens do nosso processo de jateamento, seja para o setor de fundição ou não, as vantagens são muito grandes, né? Eu vejo que eu gostaria de primeiro começar com as desvantagens, né? Aonde não aplicar? Não aplique em peças pequenas, como eu já tinha falado lá atrás, né? Porque você tem sistemas que conseguem fazer muito mais peças com uma velocidade muito maior, né? Então, eu acho que não se aplica, né? Nós já testamos isso e a gente vê que realmente a própria Gerdau já usou bastante, nós temos condições, inclusive, aqui na cidade e tal. Mas para peças grandes, eu vejo que a mobilidade do nosso equipamento, eu acho que é um ponto crucial na área de fundição. Você ter um equipamento que você consegue mover esse equipamento ao invés de você mover a peça, né? Você, por exemplo, ter um pátio cheio de peças e você conseguir fazer todos os jateamentos de todas essas peças, movimentando o equipamento ou não. A outra coisa também é a distância de jateamento que nós conseguimos. De repente você tem um equipamento ali na frente da empresa, teu equipamento, a tua empresa tem 80 metros de comprimento, né? Ela começa numa rua e termina na outra, você deixa o equipamento aqui na frente e manda 80 metros de mangueira lá para o fundo e jateia. Você não precisa tirar ele do lugar, né? Então, isso é uma grande vantagem que eu coloco em relação a isso daí. A eficiência, a própria eficiência do jateamento, né? Como eu te disse, nós já tínhamos muita peça de fundição dentro da empresa e também tínhamos aquele pé atrás, né? Pô, mas será que vai oxidar? E eu garanto para vocês, não oxida. Inclusive, se vocês forem no nosso canal, tem lá vídeo de peça de fundição lá para vocês verem, né? Essa aplicação aí. Eu não sei aqui, a gente tem tanta... Eu acho que a outra grande vantagem é o baixo investimento, né? Frente
a uma cabine de jateamento, o tempo de instalação, né? Quando você está falando num projeto, né, que você está querendo melhorar teu processo, alguma coisa, se você for pensar hoje numa cabine de jateamento, se for uma cabine de jateamento, vamos falar, uma cabine de jateamento de 20 metros, 20 por 10, que é uma cabine padrão aí, se você não comprar aquela cabine pronta, tá, metálica, que você chega e pum, bota lá na tua empresa lá, que vai te tomar um espaço de 20 por 10 da tua empresa, né? São 200 metros quadrados da tua empresa que vai embora, fora a área externa que você tem que ter pelo menos ali mais uns 7 por 20 para poder instalar toda a parte de captação de pó e todos os acessórios do lado externo. Então você tem uma coisa prática, né? Você comprou, instalou o equipamento no compressor e colocou o tanque de água do lado, jogou água abrasiva dentro, está funcionando, está valendo, está rolando. A outra coisa é que não precisa de licença ambiental, né? Todas as empresas têm a licença inicial, tem a provisória e depois tem a licença de operação. Então toda empresa, né, correta tem uma licença lá. Como o nosso equipamento, o nosso processo, né, de jateamento, com esse processo de jateamento, e eu não falo por todas, porque dependendo de quem fabrica, ele tem uma caracterização diferente, mas o nosso equipamento ele é caracterizado como equipamento de limpeza de superfícies, e não como um equipamento de jateamento, né? Por quê? Porque ele é um equipamento que tem um diferencial e ele não tem classificação, então ele é classificado como limpeza de superfície. E aí você não precisa abrir um licenciamento para o jateamento, diferente dos outros processos, né? Você simplesmente vai lá pegar a tua relação de resíduos e vai colocar mais um resíduo lá que você vai tirar, que é o abrasivo que você vai usar. Só isso. E uma quantidade média de abrasivo que você tem ali. Atualizou essa lista de resíduos da tua empresa, morreu o assunto, não precisa de licenciamento. Então ela é muito prática para você poder fazer esse investimento aí, né? Baixa manutenção. O nosso equipamento, você sabe que você vai gastar um X lá por ano, né? A gente pede que pelo menos seja feita uma revisão anual no equipamento. Manda o equipamento lá na nossa empresa, nós fazemos lá, e aí você vai ter essa garantia aí, são 5 anos de garantia, você fazendo pelo menos uma revisão anual no equipamento. Então, cara, se eu fosse linkar aqui, eu tô com 27, tá bom, né? Não, tá muito bom. Vamos deixar um pouquinho para a próxima. Vamos deixar um pouquinho para nossa apresentação, quando a gente for fazer uma apresentação, vamos ver se a gente consegue ir até a sua planta aí, vamos ver se a gente consegue lá no dia 15 de setembro, que eu vou estar aí na cidade, ver se a gente consegue fazer alguma coisa aí presencial. Vamos fazer ao vivo, vamos ligar e fazer ao vivo. E aí quero deixar aqui para todo mundo aí, ó, entrem lá no nosso site, no nosso endereço lá, entre em contato conosco. Se você tem qualquer dúvida em relação à aplicação, mandem corpos de prova para a gente. Eu me comprometo aqui, Fernando, com você, de nós fazermos esses testes e eu mando para você aí, para você colocar no canal aí, você divulgar esses testes aí. Então, por favor, gente, peças de fundição, estão querendo jatear, estão querendo ver o resultado, manda para a gente aqui. Esses dias nós fizemos um bloco de distribuição aqui, tá? Que tá novo no canal lá. Então, manda e não esquece de marcar a gente, mandar e-mail ou mandar mensagem para mim para avisar que a gente está de moral aí com o pessoal da VB, hein? Precisamos mostrar que o canal da Fundição tá forte aí, que a gente realmente tem uma parceria. Estou vendo aqui que o pessoal da Mineração Curimbaba aqui, do Grupo Curimbaba, também é parceiro aí, mandando um abraço para você, o Marcos Navarro. O Grupo Curimbaba também aqui, sempre está com a gente aqui, várias lives, nossos parceiros aqui também. Um abraço aí pro Écio, para todo mundo lá do Grupo Curimbaba também. Mário, suas palavras finais, que senão a gente vai ficar aqui a noite inteira e temos uma semana inteira pela frente aí, né? Para fechar, eu gostaria muito, sim, de agradecer essa abertura, né, que você deu para nós podermos falar aí do processo de jateamento abrasivo úmido. É uma coisa que
que eu garanto para você que vai surgir muita pergunta para você aí, e aí pode mandar para a gente que a gente responde, porque realmente é uma coisa que muito poucas empresas conhecem, muito, até pessoas do ramo de jateamento, né, inspetores de pintura, ainda hoje nós, mesmo participando de vários grupos, de repente a gente posta um negócio lá num vídeo, num grupo, cara, nossa, o que é isso? Né, então o pessoal desconhece esse processo ainda, né, é um processo novo. Vamos falar que nós desenvolvemos isso dentro do Brasil, aí nós estamos aí há 12 anos, né, aí nessa batalha do dia a dia aí, e aí nós temos que agradecer pessoas como você que dão essa abertura para que a gente possa falar dessa inovação de mercado aí e nos colocamos sempre à disposição. E agradecer a todos aí que participaram, que viram o nosso convite aí, né, que estão nos acompanhando e falar que a AVB Jateadoras está à disposição para atender todos vocês em todas as suas dúvidas, tá? Nós temos mais do que clientes, nós criamos amigos. Muito bem, e falando em amigos, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui o enredo dessa nossa conversa e eu vou, se o Mário me permitir, eu vou publicar isso aqui em forma de artigo lá no nosso site, no doutorfundição.com.br. Quem quiser ter ali o descritivo do que a gente conversou aqui, vai estar lá. Provavelmente até quarta-feira vai estar lá à disposição. Mário, até para você aí também, depois linkar com seus clientes aí. Vai estar todas essas perguntas aqui lá. Ficou bem explicativo aqui, então acho que vai ser bem legal a gente postar isso aí lá no nossa área de artigos do canal Doutor Fundição, tá bom? Espero que o pessoal tenha gostado do nosso bate-papo. Muito obrigado. Eu falei aqui então com Mário Júnior, lá da VB Jateadores, CEO, engenheiro, inventor, professor Pardal, e que nos deu a honra de estar aqui com a gente nessa segunda-feira. Muito obrigado, Mário, e até a próxima. Um abraço. Boa noite a todos. Boa noite. Boa semana a todos.